Me conta aqui se você já teve algum tipo de experiência com Deus e que através dessa experiência a sua vida foi transformada, que você usou essa experiência para transformar a tua vida. Se sim, coloca aqui nos comentários que sim, qual foi essa experiência? Compartilhe conosco. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há exatamente uns 11 anos atrás. Foi assim um momento bem desafiador da minha vida. Eu coloco como desafiador porque nós somos desafiados todos os dias a nos tornar pessoas melhores, né? A crescer, a evoluir. Então, essa experiência que eu tive com Deus serviu exatamente para isso. Para eu crescer, para eu evoluir e para eu buscar a transformação da minha vida, né? Então, nesse momento que eu estava passando por esse desafio na minha vida, foi um momento assim desafiador mesmo. Então, ali eu resolvi, né? Como, digamos assim, não sei se eu coloco como uma filha rebelde ou uma filha que gosta de questionar o pai. Eu resolvi questionar Deus, né? O porquê que a minha vida não ia, o porquê que a minha vida não andava, o porquê tudo era travado, o porquê tudo não dava certo para mim. Então foi esse questionamento que eu fiz com Deus. E um belo dia, numa bela tarde, eu resolvi escrever uma carta para Deus, né? Para o Pai, me questionando, como se meu pai estivesse longe e eu fosse enviar aquela carta para ele, questionando, olha, o porquê disso, papai, o porquê que tal coisa está acontecendo na minha vida, o porquê tal coisa não anda na minha vida, o porquê isso aqui está bloqueado, o porquê isso aqui não prospera, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. E foi isso que eu fiz numa tarde, sentei aos pés da minha cama e fui escrever essa carta para Deus, de Elisângela para Deus. E foi uma experiência assim que transformou a minha vida. E no meio dessa carta eu lembro que eu cheguei até a metade dessa carta só e depois eu não lembro de mais nada. Eu adormeci aos pés da minha cama, né? Ali, conforme eu estava escrevendo a carta para Deus, eu adormeci. E naquele momento que eu adormeci, eu tive um sonho, né? E nesse sonho vinha um homem, não via o rosto desse homem, tá? Mas assim, eu e esse homem, a gente conversava, tipo, não era conversar igual eu converso com vocês, se é que vocês estão entendendo, né? Era conversar como se a gente conversasse por pensamento. E esse homem, ele me convidava a acompanhá-lo. Um homem muito bem vestido, muito bem trajado, um brilho que, assim, até hoje eu me encanto com aquele brilho, sabe? Só que eu não vi o rosto desse homem, mas eu vi ali pela forma do vestimento, pelo brilho, que era uma pessoa muito importante, né? Porque não, o próprio Deus ali falando comigo naquele momento, né? E aquele homem me convidou a acompanhá-lo. E eu saí no meu sonho andando com aquele homem. E cheguei num lugar assim onde tinha uma escada muito linda. Aquela escada enorme, toda brilhante. Aquilo brilhava, era muito brilho naquela escada. E ele me convidava a subir aquela escada. E eu subi ali com ele, degrau por degrau. Ele dava um passo e estendia a mão e eu dava mais um passo. E ele dava um passo, eu estendia a mão e ele dava mais um passo. Quando chegou na metade daquela escada, eu paralisei. Simples assim, eu paralisei. E ele continua com a mão me chamando, tipo, vem, vamos, vem comigo. E eu me lembro no sonho que além de eu paralisar, eu sentei no degrau. Quando você senta e você não consegue mais. E por mais que ele estava ali me incentivando a continuar subindo aqueles degraus, eu não me permitia subir.
E foi ali, naquele sonho, que eu entendi que não é Deus, somos nós. Nós que paramos no meio do caminho. Nós que nos paralisamos ali, no meio da nossa dificuldade, no meio do nosso desafio. Então não tem nada a ver com Deus, e sim conosco. Ali eu entendi que Deus, a todo tempo, Deus estava ali, né? Aquela pessoa ali em forma de Deus, porque a carta que eu estava escrevendo era para o próprio Deus. Então aquela pessoa ali, representando Deus, ou o próprio Deus falando comigo, por que não, né? Então a todo momento ele estava, vem, você consegue, vem, eu estou aqui, vem comigo. Siga esse caminho, eu estou aqui, eu te sustento. E mesmo assim eu paralisei. Daquele dia para cá, nunca mais eu questionei Deus em nada. Nunca mais eu reclamei em nada da minha vida. E todas as vezes que eu penso que eu vou paralisar novamente, eu lembro daquele sonho. Aonde aquele homem, com aquelas mãos estendidas para mim, dizia, vem, que eu estou contigo. E esse mesmo Deus está dizendo hoje para você, não paralisa, porque eu estou contigo. Não importa onde você paralisou, levante-se e vem comigo, porque em nenhum momento eu desisti de você. Essa é a mensagem de hoje. Eu quis compartilhar com vocês essa experiência que eu tive com o meu Deus, com o meu Pai. Que Ele nunca desampara um filho teu. Ele nunca distancia de um filho quando o filho paralisa. Ele está sempre ali. Assim como nós somos pais, somos mães, nós nunca desistimos de um filho. O nosso Senhor e Salvador, nosso Pai grandioso, também nunca desiste de nós. Então, se você está paralisado, seja em qual for a área da tua vida, creia e prossiga, porque Deus é contigo em todos os momentos, em todas as situações. Ele jamais abandona um filho teu. Sinta-se amado, protegido e guardado por esse Criador que nos criou e nos prometeu o melhor dessa terra, e tem se cumprido e irá se cumprir sobre a sua vida e sobre a minha vida, para a honra e glória do nome dele. E você que já teve essa experiência com Deus ou alguma outra experiência com Deus, coloque aqui para nós nos comentários. Compartilhe conosco qual foi a experiência que você teve com Deus que transformou a tua vida.